Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua família nesse dia. Nós estamos na nossa jornada Juntos Somos Melhores e hoje, 12º dia dessa jornada, que estamos aprendendo a alcançar pessoas para o Senhor. Hoje, no 12º dia, vamos falar sobre construir amizades. Quero convidar você a ler comigo o texto que se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 16, que diz assim: Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Nós temos um convite a responder a Deus, que é amar as pessoas. E nós temos às vezes dificuldade, especialmente com as pessoas do mundo, né? Ou as pessoas que ainda não são cristãs, por vários motivos, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, ok? Ame as pessoas do mundo, mas não os valores do mundo. Como nós já dissemos antes, nós temos muita dificuldade de separar a pessoa do seu pecado. E assim também fazemos. Temos dificuldade de separar também o mundo e os seus valores. Nós devemos amar as pessoas do mundo, mas não devemos amar os valores do mundo. Bom, muitos cristãos, depois que andam com Deus há algum tempo, começam a se afastar totalmente dos relacionamentos com pessoas que não são cristãs. E às vezes a gente fica em dúvida com relação a isso. Muitas pessoas pensam no Salmo 1, que diz que não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. E é verdade. Mas esse texto de Salmo 1 está se referindo a não compartilhar, a não nos associar com os valores do mundo, com os valores que vão contra os valores da palavra. De maneira nenhuma, esse texto propõe que a gente deixe de estar com pessoas que não são cristãs. Na verdade, é lá que nós devemos estar. Não para nos assentar com eles e associar a eles aos valores que o mundo tem. Mas devemos nos assentar, sim, para anunciar os valores do reino de Deus. Veja se não foi assim que Jesus fez o tempo inteiro. Jesus, quando andava na terra, nos ensinando a ser como Ele é, ministrando às pessoas, Ele ia até onde as pessoas estavam. Ele ia até onde o pecador estava. Se sentava com os pecadores para anunciar o reino de Deus. Sempre anunciando o reino de Deus. Sempre influenciando as pessoas através dos valores do reino de Deus. Então, nós temos esse desafio de voltarmos a nos aproximar e a nos relacionar com as pessoas que não são cristãs. Muitos de nós temos muito tempo, muitos anos como cristão, e todas as nossas amizades que são legítimas, todas as nossas amizades são no meio evangélico. Todas as pessoas que conhecemos são cristãs também. E isso é um desafio para nós sermos luz na terra, sermos sal na terra, porque nos fechamos em nossa própria comunidade. Não foi para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para estar em comunidade, nos fortalecendo em comunidade, nos edificando em comunidade e saindo para que essa comunidade possa crescer cada dia mais. Bom, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 2b, diz assim: se reconciliem com Deus. Se reconciliem com Deus. Há um clamor no céu de que as pessoas se reconciliem com Deus. E como vamos dizer às pessoas que elas precisam se reconciliar com Deus se não temos proximidade com elas? Fica muito complicado. Jesus, ele nos convida a ser como Ele. Jesus nos chama a ser como Ele. As pessoas precisam nos conhecer, precisam conhecer a nós primeiro, porque através de nós conhecerão Jesus.
Existe uma frase que diz assim: as pessoas não se importam com o quanto você sabe, até que saibam o quanto você se importa. Essa é a verdade. Não adianta falarmos das palavras de Jesus apenas se as pessoas não nos conhecem e não têm relacionamento conosco. Muitas vezes elas não vão valorizar o que falamos. Mas quando a gente tem relacionamento com elas e falamos as palavras de Jesus, sim, elas vão reconhecer que nós também nos importamos com ela. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou as pessoas do mundo, por isso entregou o seu Filho a elas. Por isso entregou o seu Filho para morrer por elas, para morrer por nós. E nós também devemos nos entregar a essa linda obra do Senhor. Então, como podemos construir relacionamentos para que essas pessoas se reconciliem com Deus? Como podemos fazer isso? Bom, todos os dias nós temos oportunidades disso. É que muitas vezes não estamos prestando atenção. Pessoas que aparecem na nossa caminhada todos os dias, nas quais podemos investir um relacionamento. Como podemos fazer isso? Bom, olhamos de novo para Jesus. Lembra que falamos ontem? Jesus se aproximou de Zaqueu. Jesus valorizou Zaqueu. Jesus também deu tempo, investiu tempo na vida de Zaqueu. E hoje eu quero te falar que nós também podemos encontrar pontos em comum. Quantas pessoas que estão conosco no dia a dia, que temos acesso e que têm algo em comum conosco. Por exemplo, quando estamos no ônibus e alguém se senta ao nosso lado, pode ser uma grande oportunidade de um relacionamento, porque estamos no mesmo ônibus. Há tantas oportunidades que temos, irmãos. Nesse tempo que estamos vivendo, um tempo muito adverso, nós temos muitas coisas em comum com as pessoas à nossa volta. Então eu te desafio a se aproximar de pessoas, te desafio a valorizar as pessoas, te desafio a investir tempo com elas, buscando coisas em comum, a fim de que o Senhor seja glorificado através de nós. Bom, para pensar, ame as pessoas do mundo, mas não os valores do mundo. E o texto para nós memorizarmos de hoje, em Romanos, capítulo 12, versículo 6, que diz: tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Que Deus nos abençoe nesse tempo de crescimento com Ele. E até amanhã.